Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus nas alturas. Quero primeiramente agradecer a oração dos irmãos, Creio que os irmãos oraram pelas nossas vidas que estivemos ali em Quixadá, pregando a palavra de Deus, sentindo a harmonia da igreja de Quixadá. Trago um relatório também, uma igreja que está abençoada lá em harmonia, crescendo para a glória de Deus. E eu deixei lá um convite, Deixei o convite para a igreja de Quixadá também, para que eles estivessem aqui no tempo de Deus, que o Senhor ia proporcionar. Ele é o dono do ouro e da prata, mas Ele ia proporcionar também a condição de eles virem uma caravana, de Quixadá para cá, Conhecer também a igreja sede. A igreja sede vem passando por um renovo. Acredito que tem alguns irmãos que até nem conhecem, alguns irmãos de Quixadá, e que no tempo de Deus isso chegue também, proporcionado pelo Senhor, para que eles estejam aqui também, cultuando a Deus em um mesmo louvor. Amém? Também quero pedir, tem divisão para as crianças de 5 a 12 anos, saindo devagarzinho, sem correr. Amém? Muito obrigado pelas orações, que o Senhor continue abençoando a todos. Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23 e versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 23 e versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélitos, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário? Isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Versículo 17. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por ele o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, pois quais o mosquito, engolis o camelo. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas este por dentro estão cheios de rapina e intemperância. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
porque sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda a imundície. Assim também vos exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizei, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Pois, por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns materiais, e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguirei de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eis aqui, Senhor, teu povo, Senhor, do qual, Senhor, tu tens chamado, Senhor, e testificado através do Espírito Santo. Eis, Senhor, um alerta, um pronunciamento, Senhor, do teu Filho. Senhor, e eis-nos aqui, Senhor. Fala aos nossos corações, ou traz, Senhor, um alerta, Senhor. Senhor, nos vivifica nos nossos corações cada vez mais, Senhor. Está na Tua presença, Senhor, está caminhando, Senhor. Cuidando, tratando, Senhor, e colocando o nosso coração, Senhor, nos nossos pés. Senhor, que a fé, Senhor, que Senhor, que vem de Ti, Senhor, que aumente, que a Tua misericórdia aumente, Senhor, que possamos olhar cada vez mais para Ti, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. E as palmas louvam o Senhor. Eita Deus de poder e glória. Ao olhar para o capítulo 23, irmãos, os primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 12, é traçado um perfil dos falsos religiosos, do qual nós discorremos no culto anterior. E algumas características, né, como olhar para si, não olhar pelo outro, querer preeminência, querer estar em evidência. Então, esses primeiros 13 versículos foi o próprio Senhor Jesus advertindo, mostrando aos discípulos e toda aquela multidão. Os versículos 13 aos versículos 39 já é um pronunciamento do próprio Senhor Jesus sobre a justiça dele. Nós sabemos que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. E tudo aquilo que nós desagradarmos diante do Senhor, nós vamos colher também. Não tem como, digamos que a gente vai semear, se nós semearmos algo que seja, digamos, vamos plantar lá uma sementezinha de abacaxi, como vamos colher um fruto de maçã? Não tem por onde. Então, é interessante que quando o próprio Senhor Jesus, ele é bem duro, esse pronunciamento de juízo. Né? Se a gente voltar um pouco no Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus fala dos ais. Em Isaías, em Abacuque, capítulo 2, versículo 6, quando os caldeus se levantam contra o povo de Deus, o próprio Senhor mostra que ai de vós, caldeus, ai de vós que descerei com a minha mão, né? Ai de vós que vai vir justiça, e a justiça de Deus não é como a justiça dos homens, né? Que quando por muitas vezes sai uma injustiça. Não, mas deveria ser assim, a justiça do homem, por muitas vezes ela é cega mesmo. E a justiça do homem, por muitas vezes, em vez de ser justiça, ela é altamente injusta, muitas das vezes. Mas Deus não.
Deus, ele é infinitamente justo e exerce a sua justiça na humanidade. E aqui ele se depara em várias situações. Os fariseus e os escribas se levantaram contra o Senhor, tramavam contra o Senhor, eram doutor da lei e usavam a lei, criando uma lei em cima da lei, digamos assim. Estava na palavra de Deus, não, mas está aqui na palavra de Deus, sem estar na palavra de Deus. Preceitos de homens, não da palavra de Deus. De certa forma, por muitas vezes, em várias ocasiões, indagando ao próprio Senhor Jesus para dizer que Jesus era mentiroso, ou que não se cumpria as profecias em Jesus e através de Jesus. Aqui é interessante, irmãos, porque por várias vezes uma palavra sobressaiu no meu coração, que foi a forma, digamos, maquiavélica, de que eles tramavam ou queriam induzir, ou queriam preparar, ou queriam pegar, queriam pegar a palavra de Deus e levar para aquele contexto, ou tirar fora do contexto, para simplesmente levar para os seus propósitos. Poderia ser tudo, mas só não era o propósito do Senhor. Poderia ser tudo, mas só não era a vontade do Senhor. Poderia ser tudo, eles estavam usando a palavra de Deus, mas não para os fins que o Senhor queria, mas para os seus próprios fins, com seus próprios objetivos, para levar da maneira que eles queriam. Isso é uma característica do qual eles tinham. Isso sobressai muito, isso tocou muito no meu coração quando a gente começa a tratar, quando a gente começa a usar a palavra de Deus, quando a gente começa a ministrar a palavra de Deus, nos coloca com uma responsabilidade maior de falar a verdade, sem olhar para aquele propósito. Não, mas eu vou levar, tem que dar naquilo ali que eu quero, né? Não é o que eu quero, mas simplesmente é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Ao olhar para a palavra de Deus, aqui a gente vê algumas situações do qual o próprio Senhor Jesus vai falar que situação os fariseus fizeram, homens, digamos, de coração, de uma iniquidade tão grande, homens ímpios. Seria até um pouco, se a gente olhar para esse texto e aplicar ele para as nossas vidas. Somos servos de Deus Altíssimo. Eu quero olhar para esse texto, mas olhando para o nosso próprio coração, de uma possibilidade de, em nossos corações, o farisaísmo, ou atitudes, ou pensamentos possam chegar aos nossos corações, ou digamos, rapaz, eu não sou fariseu não, mas pensa que esse pensamento aqui possa ser que eu esteja agindo. E aí, irmãos, não tem coisa melhor do que agradar o nosso Deus. Amém, igreja? Queremos agradar o nosso Deus, amém, igreja? Glória a Deus nas alturas. Os dois primeiros ais, irmãos, é algo tão interessante. O Senhor Jesus, ele é enfático. Ele é enfático em falar, em dizer, olha, hipócritas. E ele é forte. Olha, atores. Olha, vocês estão encenando. Olha, aí ele diz, por que fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofreis juízo muito mais severo. O que é que o Senhor está dizendo? Olha, a minha justiça será tão grande, de forma severa, por essas atitudes que vocês estão a fazer. Nem estavam a entender qual era a manifestação do reino de Deus que estava se dando, andando com Jesus, andando com o Messias, o reino se manifestando. Eles não estavam tendo discernimento, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E além do mais, eles eram um empecilho de outras pessoas também chegar ao reino de Deus. Aí o versículo 2 aqui vai colocar uma situação onde
uma viúva, e nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, ele dá direcionamento no Novo Testamento, por mais de cuidar da viúva, nós sabemos que uma situação de viuvez não é algo que é legal, muitas vezes vem pelo emocional, muitas vezes pelo financeiro, e aí como igreja, vários direcionamentos tem para ter esse cuidado, e aí a gente se depara numa situação onde os fariseus tomavam, investir esses valores. Eles simplesmente olhavam aqui e digamos que eles queriam se aproveitar daquela situação. Por muitas das vezes, alguns comentaristas vão dizer que eles tiravam até proveito. Em vez de abençoar, tirava. E aqui o texto ele vai ser bem específico. E ainda assim, ainda para justificar tudo o que estavam fazendo, eles ainda faziam longas orações, de uma demonstração de vida, de piedade. Eu sou tão santo. E essa tal atitude, ou esse tal pensamento de um evangelho deturpado, o próprio Senhor Jesus, ele traz um juízo e diz: vou ser severo com vocês. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Vamos trazer para a nossa realidade dos dias de hoje como igreja do Senhor. Vamos ser bênção nas viúvas. Vamos cuidar das viúvas que tem. Vamos cuidar dos necessitados. Sem simplesmente querer aparecer. Ou sem simplesmente para demonstrar, não, mas eu sou santo, eu vou lá porque não. E aí, o que Deus está falando assim, ai de vós. O que é que denota a palavra ai em você? O que é que denota a palavra ai no teu coração? Já deu uma martelada no dedo? Porque foi logo que eu me lembrei. Quando eu olhei para essa palavra aqui, que às vezes eu tenho uma oficinazinha, né? Tem um torno mecânico. Aí eu vou lá para a oficina fazer um serviço. Aqui é colar, escorrega, eu dou uma martelada na cabeça do dedo. E aí, irmão? Aí vem aquela palavra, ai! Pastor Tiago, quando eu vou dar Pai do Senhor para ele, né? Que é colar, ele aperta a minha mão. Eu tenho que gritar, ai! Porque, irmãos, o ai vai trazer uma dor tão grande por muitas vezes. Isso é tão doloroso. É a justiça de Deus. Maldito é o homem que cai na mão do Deus vivo. Sabe por quê? Porque debaixo do sangue de Jesus, vou dar um exemplo. Se eu vou fazer o mal ali com o irmão Everardo. Estou dando um exemplo aqui. Não vamos entender mal. Eu homem, ele homem. Eu posso até tentar fazer, digamos assim, exercer algo mal sobre ele, ou levar algo que seja justo dentro da minha ótica. Mas ele, um homem de Deus, estruturado na palavra de Deus, eu não vou conseguir chegar ou tirar ele do centro da vontade de Deus. Isso não vai fazer efeito se ele estiver firmado em Deus. Mas se o próprio Senhor Jesus, Deus, for exercer a justiça sobre a vida dele, estou dando um exemplo, irmãos, não vamos me entender mal, viu? Estou dizendo que o irmão Everardo está fazendo nada errado, não. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Deus vai fazer, Deus vai trabalhar, Deus vai agir, Deus vai tocar em algo que vai ser tão doloroso sobre a vida dele. É desse jeito, irmãos. É a justiça de Deus. Não tive como o meu pai, ele foi tão adúltero qual? Ele fez jus isso. Só, irmãos, que ele semeou o que era ruim. Tem como colher o que ele era bom? Não. Meu pai morreu em Cristo Jesus, ele se arrependeu, mas a justiça de Deus chegou sobre a vida dele. Ele morreu no leito, depois de reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador. Agora, sabe aquela vida de prática que ele tinha de tanto adultério? Foi justamente aí onde Deus tocou. Porque é a justiça de Deus. Foi justamente aí onde Deus tocou, fazendo a sua justiça. E a justiça de Deus é tão tremenda que sempre vai para a vontade dele. Os frutos estão aqui. Hoje estou em Cristo Jesus. A minha família todinha foi alcançada por Cristo Jesus. Porque a justiça de Deus sempre vai ser efetivada nas nossas vidas. Olhar para esse texto de Mateus capítulo 23 e versículo
15, diz assim: ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Mas que palavra, mas que pronunciamento de Jesus forte, porque o que Jesus está dizendo para ele: olha, você já é filho do inferno. Jesus aqui está dizendo: olha, existe o inferno, e eles tinham conhecimento disso. Digamos, eu tenho conhecimento, eu vou para o inferno. Jesus estava dizendo para eles: vocês já são filhos do inferno, desse jeito, com o coração desse jeito, com o coração sujo, com o coração em trevas, me desagradando ao Pai. E aí ele simplesmente me chamou a atenção aqui, porque fazer um prosélito é fazer, digamos assim, fazer um convertido, do qual o farisaísmo é uma seita, mas a determinação deles de levar para a seita, de levar para algo que desconstruía, eles tinham uma determinação tão grande, que quando por muitas vezes falta essa determinação em nós. Isso foi mesmo que ter assim apertado o meu coração, sabe? Irmãos, porque se a gente for olhar pelo lado de seitas, pensa aí que tem uma seita aí que anda com uma malazinha, né? Às vezes preta, né? Que pode ir, irmãos, como eles são tão organizados, tão determinados em seus corações, em levar alguém. Tenho certeza que alguém aqui já foi até persuadido a ir visitar ou estar naquela seita, pela determinação que eles tinham, ou que eles têm, né? Digamos assim. Tal determinação que quando por muitas vezes, irmãos, se a gente for olhar se a gente for trazer para o contexto de hoje, muitas vezes falta até na gente mesmo. Deixa eu deixar a pergunta para você, né? A pergunta que eu fiz no meu coração, que doeu. Quantas pessoas você convida, ou você leva uma palavra evangelística, ou você leva uma palavra de arrependimento, com tanta devoção e comprometimento para os pés do Senhor Jesus? Porque, irmãos, isso é bem sério, isso é verdade. Se nós tirarmos os nossos olhos do reino de Deus, ou de multiplicar o reino de Deus, ou de levar a presença do reino de Deus, consequentemente nós tiramos os olhos do Senhor e olhamos para as situações ou algo que não é legal. É bem prático. Quando deixamos de fazer o ídolo do Senhor, se prendemos a muito mais a olhar para os nossos defeitos. Agora vamos trazer para a congregação. Quando nós deixamos de fazer isso, até a medida de congregação, é mais fácil nós olhar para o defeito dos nossos irmãos do que trazer pessoas com defeito para ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Vocês ainda vão me amar, né? Mas eu tenho que falar. Sabe por quê, irmãos? Porque isso tem que se multiplicar no nosso coração. Porque se isso não se multiplicar no nosso coração, não se dá, quando a gente vai se dar por conta algumas ações que esses falsos líderes religiosos estavam tendo, vão chegar no nosso coração de forma sorrateira, de forma silenciosa. E aí, quando olhar, já estamos agindo da mesma maneira. Pode estar agradando a todo mundo, só não vai agradar ao Senhor. Isso é fato. Ai de vós, versículo 16. Só para deixar bem registrado, né? Um zelo, né? Digamos que eles tinham um zelo, mas um zelo totalmente errado. Vamos ter o zelo correto. Um zelo que edifica, um zelo que leva para Cristo, um zelo que multiplica, um zelo que faz a presença de Deus ser mais forte nas nossas vidas, através das nossas vidas e aonde quer que nós estejamos. O simples fato de estar reunido, o simples fato de abrir a boca, nós podemos sentir a presença de forma forte. Irmãos, Quixadá foi desse jeito. Quando os louvores começaram a ser entoados, quem esteve lá conosco, sentiu o irmão Fabiano, sem eu comentar com ele, ele comentou, ele foi o primeiro que comentou dentro do carro: pastor, a presença de Deus estava assim, tremenda.
na igreja de Quixadá. Isso pode acontecer cada vez mais? Pode, depende da nossa dedicação, do nosso compromisso. Algo que eu olhei aqui, e é bem verdade, o que é que traz unidade? O que é que traz unidade? E uma unidade sadia? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, fala isso, irmãos. Eles perseveraram em quê? Eles perseveraram na doutrina. E aí, irmãos, a doutrina tem que ser algo forte. Glória a Deus nas alturas. Bem forte comigo aqui. Glória a Deus. Porque essa igreja ela é forte na questão doutrinária. A te ensinar, a te mostrar a verdade. Te tirando, muitas vezes, abrindo os nossos olhos. Vou ser bem prático. É aprender quando estão chamando Jesus de Genésio. E aí, não, aquilo pode ser tudo, só não é Jesus. Porque a doutrina, a verdade, a sã doutrina, ela traz uma unidade de espírito que você vai sentir que é a voz de Deus. Porque o falso líder religioso, ele vai colocar a doutrina de uma forma que vai parecer suar, né? Não, parece ser. Mas se não tiver bem firmado, de forma doutrinária, aí fica difícil. Por isso que a palavra de Deus diz, principalmente aos jovens. Os jovens são levados por vento de doutrina. E aqui eu abro um parênteses para deixar para a igreja amada e para os pais. E para os jovens. Jovem tem que gostar, tem que amar doutrina, ensino e escola bíblica. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se o teu filho que tem 2 anos, 3 anos ou 4 anos, se você já ensina desde o começo, ele não vir para uma escola bíblica, ou não está no culto de doutrina, quando ele tiver 10, 15, 20, ele vai gostar disso? Meu pai não ia, eu não estava. Isso é, irmãos. Desde pequeno, eu e Alcioneide, porque às vezes, irmãos, dá vontade de não vir. Não, é verdade, você está quebrado, está cansado. Aí vem aquela coisa no coração, não, mas tem que aprender mais da palavra de Deus, não, tem que alavancar mais os olhos espirituais, firmar mais a visão em Deus, tem que ensinar os meninos que o caminho que devem andar, tem que mostrar para eles, ter consistência doutrinária, consistência espiritual, porque a adversidade vem, as tentações se levantam e os ensina errado também. Júnior e Modilane não são besta não, viu? Sabe por quê, irmãos? 12, 13 anos, eles estavam estudando teologia comigo na minha biblioteca. Sabe por quê? Para que nada, vento de doutrina, não levasse eles para o mundo. E é vital. Por que eu estou abrindo esse parêntese? Porque você, como igreja, tem que ajudar cada vez mais o corpo pastoral dessa igreja, a liderança dessa igreja, para fortalecermos cada vez mais os nossos jovens na presença de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ao olhar para a palavra de Deus, ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo outro santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Essa palavra é um pouco meio guias cego. Eu fiquei pensando, né? Já pensou aí uma pessoa que é cega, ser guiado por outro cego? Vai dar um negócio muito bom não, né? É verdade? E aí, quando a gente olha para a forma como o Senhor Jesus está aqui a falar sobre eles estavam mais presos pelas questões de superstição do que olhar para os votos que estavam em seu coração. Versículo 19. Cegos, pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e portanto tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele está. E quem jurar pelo céu, quem pelo céu jurar,
pelo trono de Deus e por aquele que no trono está. Interessante, irmãos, que ao olhar para a palavra de Deus, esse versículo 19, esses versículos me chamam a atenção de que aspecto? No aspecto simplesmente de que eles estavam mais em seu coração, mais preocupados em seu coração, de manipular de forma maquiavélica, a tirar, sabe, meio que enganar. Eles estavam mais preocupados com a superstição do que com o altar de Deus. E aí, muitas vezes, o que é que acontece? Eles estavam presos em uma infidelidade. De uma certa forma, eles estavam plantando isso no coração das pessoas. E o Senhor Jesus chama a atenção deles para que eles ficassem mais preocupados em seus corações em promover a verdade. Jesus, ele faz como João Batista. Raça de víboras. Jesus estava mais preocupado em promover a verdade. João Batista estava mais preocupado em promover a verdade. Eu sou bem sincero para vocês, o que eu vou falar agora. Alguns anos atrás eu não estava tão preocupado, não, e pensava que estava. Porque eu estava mais preocupado em arrancar o aplauso da plateia ou deixar a igreja, digamos, foi avivado, não foi glória a Deus, mas hoje nem tanto. Hoje eu estou mais preocupado em pregar a verdade. A palavra de Deus, como sendo a verdade. Se tiver que ser uma palavra de exortação, glória a Deus. Do que levar para um lado onde vai te proporcionar algo de um emocionalismo e vai mexer. E isso, irmãos, por muitas vezes é uma religião vazia. Não estou querendo dizer que emocionalismo é errado, não é isso. Mas por muitas vezes o emocionalismo vai te tirar da verdade e ter a profundidade na verdade. E aí quando vem as lutas, as dificuldades, as questões doutrinárias, vai pro chão. Sabe, a luta chega. Primeira coisa que faz é se decepcionar com o pastor, se decepcionar com Cristo, se decepcionar. Não, isso não faz sentido, mas porque ficou preso em uma questão que por muitas vezes é evidente nos dias de hoje. Não vamos proporcionar um êxtase espiritual. Irmãos, é verdade. Não estou querendo dizer que estar emocionado é errado. Eu até me emociono. E Jesus chorou. Nós devemos nos emocionar. Agora, nós não podemos usar esse meio para firmar cada vez mais em Jesus. Porque o que firma é a palavra de Deus. Você me entendeu? Aplauda o Senhor Jesus aí. Glória a Deus. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui é interessante, irmãos. Jesus dá o direcionamento, eles estavam mais preocupados em dizimar, né, do que olhar pelas questões pequenas. Vamos aplicar essas coisas, isso para os nossos dias. Uma coisa tão simples. Às vezes falta um abraço. Não, mas é mais importante eu dizimar. Não estou pregando contra o dízimo, não. O dízimo é de Deus, viu? Porque o que o Senhor está dizendo aqui, que ele mostra que o dízimo é do Senhor. Mas a questão é eu colocar meu coração mais nos dízimos e nas pequenas coisas deixar aleatório, passar. É o suficiente estar a dizimar. Eu dizimo, já fiz a minha parte. Aí o irmão está chorando lá. Não, já fiz a minha parte. E por que você não se levanta e não vai dar um abraço do Espírito Santo de Deus que habita em ti, no teu coração, na tua vida, naquele irmão que está padecendo lá em dificuldade? Estou sendo bem prático. Sabe por quê, irmãos? Para nós abrirmos cada vez mais os nossos olhos. Porque o que entra com pessoas... Eu não tive aqui não, domingo.
mas eu pude contemplar pela fé, e já sei dos relatos, como foi o mover espiritual dos irmãos que estão cansados, entregando os fardos que está cansado, pesado, na mão, nas causas no Senhor Jesus. Você não aguenta, mas o Senhor vai aguentar por você, o Senhor vai te dar força, o Senhor está a te fortalecer. Fato, verdade, que para os dias de hoje, que está difícil para todo mundo. Sim ou não? Tá, irmãos. Aí eu te pergunto, vai ficar preso em uma religiosidade que pensa que é verdade e é vazia? Onde isso pode ir mais além de contribuir e obedecer com dízimo, mas também exalar o amor de Deus no meio da congregação e aonde quer que nós possamos estar. Amém? Abre os nossos olhos para ficar alerta com as pequenas coisas, irmãos. Às vezes passa despercebido, né? Onde nós podemos contribuir muito, né? Porque se a gente for falar dos problemas que tem, né, pastor Tiago? Tantos irmãos nos procuram com situações tão difíceis. E aí a verdade é que se a igreja está bem harmoniosa e bem ajustada, o corpo está sadio. Porque se um dedo está doente, dá uma martelada no dedo aí para ver onde é que chega tudo. Então, irmãos, se um irmão tiver em dificuldade, pode ser o mais simples possível. O evangelho é simples. Os fariseus aqui é que estavam dificultando as coisas. O evangelho verdadeiro, genuíno do Senhor é tão simples. É uma simplicidade. Versículo 23, eles estavam algumas características, eles tinham se perdido nisso. Teve uma consequência disso. Em seu coração não está ligado naquilo que Jesus estava, porque Jesus ensinou, eles olhavam, eles tinham o Pentateuco em seu coração, tinham os mandamentos, o Senhor falou que o amor era o mandamento sobre todos, e eles ainda não tinham, e aí o Senhor Jesus vai e mostra. Estão negligenciando na justiça, na misericórdia e na fé. Jesus, por várias vezes, nos sinóticos, ele diz, misericórdia quero. Só que é interessante que para os fariseus aqui, parece que a misericórdia, eu não sei se você vai pensar do jeito que eu pensei. Porque, às vezes, irmãos, para exercer a misericórdia, a gente quer exercer a misericórdia só com aqueles com qual a gente acha que deve receber. Não, aquela ali ou aquele ali, não. Fecha logo o coração. Desce, Senhor, mata. Não, Senhor, traz castigo. Mas, na verdade, irmãos, o Senhor, claro que o Senhor vai trazer a justiça dele, que o Senhor ele é tremendo, mas é Ele que vai fazer, não é você, não. E aí a nossa parte é agir simplesmente com misericórdia. Agora diga bem forte comigo. Misericórdia! Diga bem forte, igreja. Misericórdia! Quem tem machucado o teu coração é que você tem que agir com misericórdia. O evangelho genuíno é o exercício prático nas nossas próprias vidas. Nem entenderam nem a justiça, nem a misericórdia e nem a fé. Guias cegos, né? 24. Guias cegos, que quais o mosquito engolir o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperância. Que foi interessante, viu? Que tamanho é o mosquito? Pequenininho, né? Esse você... Que quais o mosquito
engolir o camelo. Coisas tão pequenas, né? Você vai e tira. Mas algo tão grande, parece que faz vista grossa, né? Animais impuros para o povo de Israel. Ai de vós, 25, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas este por dentro estão cheios de rapina e intemperância. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e toda imundície. Que é bem prático. O que é que o Senhor Jesus estava querendo dizer? Eu pensei até em trazer uma dinâmica, né? Mas deixa para depois. Né? Trazer um copo sujo preto por dentro e um copo pintado branco por fora. Né? Ia pedir alguém que limpasse o copo por fora e, consequentemente, o que é que você ia ver? O copo sujo por dentro. Jesus mostra a questão do sepulcro caiado. É interessante que para os dias de Israel era simplesmente pintar mesmo, caiar, né? De cal, digamos, né? E aí, para quê? Qual era o intuito? Era de que, ao chegar essas celebrações, eles olhassem aqueles sepulcros caiados e simplesmente eles se desviassem, né? Para não tocar, porque seria algo tão impuro. Mas aí, na verdade, o que o Senhor Jesus está dizendo assim, impuro é simplesmente o teu coração, porque o teu exterior parece ser tão belo, mas o teu interior tão podre. Com outras palavras, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Eu digo bastante para minha esposa, que aqui ela quer, né, dar um puxão de orelha em mim, por quê? Porque às vezes eu, com as minhas palavras, às vezes passo demais, às vezes, né? Eu disse, Sioneide, eu tenho que ser claro com as minhas palavras. Porque não adianta digamos assim, você ter cuidado tanto como, e nós devemos ter, como ser exemplo, estar na posição, ter o testemunho, nós devemos fazer isso, mas eu tenho que ter mais cuidado com o meu coração, porque o que vai contaminar é aquilo que sai da minha boca. O que é que eu estou querendo dizer? Não adianta querer maquiar. Não adianta querer maquiar, seja verdadeiro, principalmente em seu coração. Não tem coisa melhor do que, se não for não, é não. Se for sim, é sim. Se for para Deus, é para o Senhor. Se não quiser fazer, não vou fazer não. Mas seja o mais entregue possível no seu coração. A palavra de Deus diz assim, né? Versículo 32. Enchei-o, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Quero convidar o Jefferson e gostaria de que você se colocasse de pé. Os versículos finais, o Senhor Jesus vai falar que eles estavam e colheriam
da justiça de Deus, da condenação por aquilo que eles estavam semeando. O Senhor Jesus vai falar, né, que foi de Abel a Zacarias, por um tempo determinado, eles vinham simplesmente, né, desagradando ao Senhor, e fala do tempo presente. Agora eu gostaria de fazer essa aplicação de forma geral, para todos os irmãos, como eu fiz ao meu coração. O que você decide no seu coração? Alimentar mais a fé? O que você decide no seu coração? Alimentar mais a misericórdia? O que você decide em seu coração? Ver cada vez mais a justiça de Deus sendo manifestada na sua vida, no meio de nós? Só há um meio, é entregando o coração por completo ao Senhor Jesus. O nosso coração, a nossa vida, reconhecendo dentro do nosso coração. Para quê? Para que não chegue em nossos corações que toda essa palavra que o Senhor Jesus ele trouxe, falando dos escribas, mostrando a condenação de forma severa, que resquício nenhum desse possa chegar aqui. Depende de quem? De nós. Se em nossos corações dissermos, Senhor, queremos te obedecer. Se os nossos corações dissermos, Senhor, quero ter uma fé, mas uma fé que seja, sabe, Senhor, algo extraordinário. Se dissermos para o Senhor, Senhor, eu quero misericórdia, quero exercer a misericórdia de Deus aqui na terra. À medida que o louvor for sendo entoado, olhe para o seu coração. Olhe para o seu coração e repreenda todo o espírito de farisaísmo que possa chegar, porque se ele estiver batendo na porta do teu coração, você vai dizer, já caiu por terra em nome de Jesus.